Até 4 é quando a casa vem abaixo. Take it, Diddy. Galera, hoje a gente vai fazer um programa um pouco diferente, a gente nunca tinha feito, que é sobre um estilo musical. Nada melhor do que o punk para começar. Ok. Só que como o punk é maior do que a minha paciência, a gente vai dividir o programa em vários pedaços. Certo. Então agora a gente vai fazer uma visão mais ampla do punk, montar um pouquinho da história do começo do punk, e depois a gente vai fazer algumas partes mais pra frente, vertentes, coisa e tal. Vamos primeiro introduzir vocês o punk, certo? Com carinho. Bom, o punk é um movimento social relacionado ao rock que surgiu nos anos 70. No fim dos anos 70, mais ou menos. Ele surgiu na Inglaterra e nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Isso é uma coisa interessante. Faz sentido, porque assim, é o mesmo movimento cultural e coisa e tal. Vocês vão ver aí pra frente o porquê que aconteceu. E aconteceu ao mesmo tempo nesses dois locais. Olha só. Eu acho que... Posso falar minha opinião? Vai. Eu acho que na verdade começou nos Estados Unidos. Principalmente com as bandas que a gente tinha aqui e que acho que derivaram, né? Que o punk derivou disso, né? Como a gente estava falando de estúdios, de hip hop no caso. Kinks, né? Kinks, exatamente. E com o peso forte, na verdade, que veio Ramones naquela época, em 74, se não me engano, e que depois eles partiram para turnê para Inglaterra em 76, daí começou na Inglaterra o mais forte que isso. Aí é que tá, o movimento cultural, o movimento musical. Certo. Mas tudo isso tem um embasamento social antes. E daí veio ao mesmo tempo. Que o punk nada mais é do que aquela filosofia, né? Aquele pessoal que questionava a política e que ia contra algumas questões, né? Da sociedade e tudo mais. Vamos do zero. O punk primeiro surgiu nos Estados Unidos, como o Johnny tá falando, certo? Por que se diz que começou com Ramones? Porque é a primeira banda chamada de banda de punk que foi assinada numa gravadora. Certo. Tá? Por que o movimento cultural aconteceu nos dois lugares ao mesmo tempo? Nos Estados Unidos, no começo dos anos 70, se ganhava muito dinheiro com rock. Cara, eram aquelas bandas fenomenais de progressivo, faziam aqueles solos de guitarra maravilhosos e coisa e tal. Tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, no meio pro fim dos anos 70, essas bandas de progressivo migraram para a costa oeste e começaram a fazer aquele rockzinho mais água com açúcar. Um dos grandes exemplos até é o Hotel California, do Eagles. Eles eram uma banda de rock mais pesado, mais psicodélico e coisa e tal. E daí as gravadoras começaram a pedir, pô, se enquadra na rádio, se enquadra no que é comercial. E a galera foi aceitando. No outro lado dos Estados Unidos, eles estavam sofrendo uma crise muito grande, uma crise econômica. Então a galera estava sem emprego, as empresas estavam fechando, sabe? Problemas do fim do Vietnã. Então foi criando revolta com as pessoas precisavam de um movimento cultural. E daí eles estavam procurando alguma coisa diferente, uma coisa de revolta, que é nessa hora que serve o rock. Claro. Era o contraponto, na verdade, do movimento hippie, né? Exato. Então, aquele negócio que, pô, enquanto uns queriam paz e amor, eles já queriam se revoltar contra o sistema. Então, pá! Era aquilo ali, né? Letras com política, falando mil coisas assim, do contexto da época mesmo, né? Que revoltava. Social, econômico, né? Até é bem interessante que nessa época era moda matar presidente dos Estados Unidos. Era moda? Era, eles mataram o John Kennedy e tentaram matar mais uns dois, tá ligado? É, foda, tá ligado? Então eles estavam com problemas muito sérios, politicamente, socialmente, economicamente. Pois não eram os punks, né? Não, mas é o governo, é o país inteiro sofrendo com isso. Entendi, a ideia. Aí a galera começa a pirar. E a mesma coisa estava acontecendo na Inglaterra. A Inglaterra, no final dos anos 60, eles começaram a sofrer muito porque acabou o carvão. Eles disseram, para que serve carvão? Para tudo. Principalmente na Europa, onde eles usam a energia elétrica deles vem de termoelétricas que vem do carvão ou do petróleo. Na época, deu crise do petróleo, subiu o petróleo. Então, cara, a galera tava sem dinheiro, a galera tava sem nada, né?
O pessoal perdeu muito emprego nesse fim do carvão. Eles fecharam as milhares de minas de carvão na Inglaterra. Estou me identificando com esse governo aí. Eu já vi isso em algum lugar. Isso é verdade. Então, aí o inglês também estava com problema. Mas mesmo assim, né, ele era obrigado a ser certinho, a seguir regras, seguir leis. E o inglês começou a pirar. Foi quando surgiu também esse outro movimento de bandas inglesas revoltadas. Muito bem. O que impulsionou o começo também do movimento punk foi a CBGB, né? Que foi onde surgiu grandes nomes, como o Ramones, que a gente assiste aqui. E ele abria, na verdade, as portas para diversos tipos de músicos, não era só os punks, né? Eram vários mesmo. Mas o próprio dono do CBGB, ele tinha uma afinidade com as bandas um pouco, né? Tanto que ele tentou promover outra banda punk também, que eram os Garotos Podres. Não, Garotos Podres, que Garotos Podres? Dead Kids, Dead Boys. Dead Kennedys. Não, Dead Kennedys também é daquela época. Mas não, tem no filme do CBGB lá que ele mostra. Então. Eu também não. Falei. Mas ele promovia bandas assim, né, desse meio. Então, isso aí, querendo ou não, virou o núcleo daquele negócio, né, todo, aquele fervoroso. Que estava crescendo. É. Bom, a ideia do CBGB é muito interessante porque o Malcolm McLaren, ele era empresário musical, ele já conhecia um pouco do punk porque ele frequentava aquele hotel que caiu. No episódio passado a gente falou no vinil, um hotel que caiu, estava tocando New York Dolls. No Mercer Art Center, no final do primeiro episódio do vinil, e ele já tinha uma ideia de punk. E quando ele ouviu essa música, ele resolveu, cara, eu vou andar nas ruas de Nova York para ver uma coisa diferente, buscar uma coisa diferente, sabe? E daí ele passou pelo CBGB, que era um bar de motoqueiro, realmente os Hell Angels frequentavam o bar, e estava tocando uma música diferente. Ele chegou lá, entrou e se deparou com o Richard Hall, da banda Heartbreakers. E ele estava tocando uma parada meio diferente, um rock meio acelerado, com uma música, na verdade a música dele era mais romântica e coisa e tal. E logo em seguida entrou outra banda, e ele começou, cara, peraí, ali tem uma coisa diferente. E ele começou a ir mais vezes no lugar. E ele percebeu, no CBGB, o bar abria para qualquer banda tocar música autoral. E era muito comum várias bandas estarem no local. Então, tinha um dia que tava o Ramones no palco, tinha um dia que tava o Talking Heads no palco, tinha um dia que tava o Blondie no palco, Patti Smith, e todos esses monstros do punk estavam indo no palco. Diz a lenda que ele tinha até um dia que a casa disponibilizava instrumentos musicais, quem quisesse podia subir no palco e cantar o que quisesse, né? Aí quando ele ouviu o Ramones pela primeira vez, ele disse, cara, eu não posso sair daqui sem assinar um contrato com esses caras. Eram caras que, por exemplo, tinham o visual, a atitude em cima do palco que condizia com aquilo. Então, aquela jaqueta preta, camisa branca, calça jeans, né? Os caras bem de mal. E é uma coisa engraçada porque ele é uma mistura daquela roupa dos anos 50, no final dos anos 50 e 60, a jaquetinha, o jeans e o All-Star, e o tênisinho, né? Só que rasgado, sujo, jogado, revolts. Uma forma diferente de usar a mesma roupa, que representa muito o punk. A questão na Inglaterra é que assim, Sex Pistols já existia nessa época. Sex Pistols era uma banda também produzida pelo Malcolm McLaren, esse mesmo cara que encontrou Ramones, antes mesmo do Sid Vicious participar. Ah, sim. Então ele estava montando uma banda de uma música diferente, mas não tinha saído nada direito. Quando ele voltou de Nova York, ele chegou para os caras e disse, cara, é isso aqui que vocês têm que fazer. Pega esse guri aqui, esse baixista, esse guri é maluco, faça. E saiu o Sex Pistols, que é a banda que modificou o punk daí. Aliás, tem muita gente que diz que o punk morreu por causa do Sex Pistols. E que definiu, na verdade, não? Definiu. Convenhamos que aquilo ali era um punk. Ah não, o Sid Vicious é a coisa mais punk que tem no mundo. Os Sex Pistols, eles já tinham uma conotação política muito forte. Eles usavam coisas de sadomasoquismo misturado com a sociedade. Eles faziam deboche dos bons costumes e coisa e tal. Então, ali foi um impacto muito grande pro mundo. Porque enquanto lá os Ramones faziam uma coisa mais voltada para a guerra e voltada para a política deles,
O Sex Pistols fazia uma coisa querendo mudar a sociedade em si, não só o conformismo norte-americano. Ali é que foi uma coisa diferente. É por isso que o Sex Pistols é a banda mais punk da história, assim, porque eles meteram o pé na jaca mesmo. Esses Malcolm McLaren, eu acho que é pra ser o personagem do filme, do seriado Vinil, é pra ser esse cara. Olha. Porque faz sentido, é o cara que foi atrás, que tem, sabe, a indústria estava começando a cair, ele precisava de uma coisa nova. Se for pensar naquelas ideias do vinil, realmente eles tinham esse negócio de músicas mais punk mesmo. Eles comentaram isso no episódio. Que ele realmente mostra o começo dessa parada, por isso que é massa o seriado, porque ele pega bem certinho como era. Bom, a alcunha punk rock nasceu em 1971, bastante tempo antes do movimento cultural. A banda chamada Question Mark and the Mysterians, eles tinham modificado a banda no meio do show, no meio da turnê, assim, coisa e tal. Eles colocaram um teclado a mais, eles colocaram uma guitarra a mais e começaram com uma atitude diferente, sabe, no palco. E daí, o jornalista e crítico de música Dave Marsh se referiu à banda como punk rock, no artigo chamado Cream. Por quê? Porque eles pareciam um bando de vagabundo fazendo música, sabe? A palavra punk denomina isso, né? Punk é tipo o lixo, né? O descarte da sociedade, coisa e tal. Você chama de punk aquele guri, em inglês é tipo o fedelho que bate carteira, sabe? E daí ele denominou porque era uma banda que tinha essa atitude no palco. Como a gente já tinha comentado, musicalmente o punk vem ali daquele conceito dos estúdios, do Iggy Pop, né? Que hoje em dia se chama de protopunk. Eu não sei por que chama protopunk, pra mim é punk, mas tudo bem. Que são bandas um pouquinho mais antigas que misturavam aquele rock clássico, power chords, né, dos anos 50, Chuck Berry, coisa e tal, com aquela levada mais rápida do surf, como Beach Boys e coisa e tal, sabe? E as músicas mais revoltadinhas. Então, o som, na verdade, é uma releitura do rock. Revoltadinhas? Revoltadas mesmo. Revoltadas. Revoltadas. Bom, e daí com sons mais distorcidos, uma guitarra mais suja, né? A bateria, assim, bem mais forte. Isso é uma característica muito da música punk. Poucos acordes, sem muita firula, cara. É uma ideia que foi comprada pelo público, na verdade, que é muito boa. Às vezes menos é mais. Já discuti isso muitas vezes com alguns amigos aí, mas isso deu certo, né? E trouxe também muita gente que não sabia tocar direito. Mas isso é muito comum, porque assim, na Inglaterra principalmente, o punk veio do do it yourself. Exatamente. Faça você mesmo. Então a galera resolveu, eu vou aprender a tocar guitarra. Como? Me dá uma guitarra. Mas você não vai fazer aula? Não, eu vou aprender a tocar guitarra. Cara, junta 3 guri e faz uma zoeira e pronto. Você não precisa saber tocar para fazer punk, porque o objetivo é outro. Não é ser tipo rock melódico, coisa e tal, é para ser revolts mesmo. Aliás, é bem interessante que o Iggy Pop, numa reportagem, ele comenta que a música dele, lá nos anos 60 já, talvez anos 70, veio da industrialização de Detroit. Então ele ouvia aqueles barulhos de carro, de máquina. Diz ele que tem música que ele se baseou num barbeador elétrico. Dá uma olhada nesse documentário. Music of Detroit had much of an effect on your music? The industrialism in Detroit. What I heard, wandering around is there are 10 cars and so on and so on. Sure. I get a lot of my influence from the Electric Shavers and it's true. Então na época era o rock underground e coisa e tal, né? Tudo, o que a gente chama hoje de rock alternativo é o que eles chamavam de punk antigamente. É o underground. E segundo Dave Grohl, o que importa na música punk é a atitude, a energia que você toca. Não é exatamente um formato. What is punk drumming like? Different? How is it different than? Well, punk drumming. I mean, punk drumming to me, punk drumming was always about like the energy. So if you were listening to, like a song or something like that, it'd be like the drummer's probably doing that, But if it were like a punk band doing it, it'd be like. E por fim isso aí, depois de tantas coisas que aconteceram para surgir um punk,
Aí ele foi caracterizado de uma forma, utilizando um cabelo diferente, como um moicano, utilizando roupas rasgadas, de formas também, né, inusitadas, aqueles coleira de espinho. Ah, é verdade. Era muito comum eles irem em loja de coisa de sadomasoquismo e comprar coisas, tá ligado? Ou forma de, às vezes, não tomar banho. Então, isso foi caracterizando, assim, uma forma punk, né? Que lógico, não é uma regra, mas muitas utilizam isso, né? Então, essa foi uma pequena introdução ao nosso querido punk, né? A gente vai vir com mais vídeos sobre mais informações e até localizadas. A gente vai falar sobre o punk brasileiro também. Fica ligado. E também depois explicar o que acontece depois do punk. Exato. Que é tudo punk. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu curtir aqui embaixo, se inscreva no nosso canal. Compartilhe o vídeo, procure a gente nas redes sociais. Lembra de ver o vídeo da semana passada, que é bem importante sobre esse vídeo, que foi de onde veio a ideia desse vídeo. Exatamente. Sem contar que vocês pediram um monte de vezes. E é isso aí. E é isso. Valeu. Até semana que vem.